Você já sentiu aquele aperto no peito? Aquela preocupação constante que parece nunca ir embora? Mesmo quando tudo está relativamente bem, aquela sensação de que, não importa o quanto você tente se distrair ou pensar positivo, a ansiedade insiste em rondar seus pensamentos, tirando o brilho dos seus dias. É uma realidade dolorosa para muitos de nós, especialmente à medida que a vida avança e as preocupações com a saúde, a família e o futuro se tornam mais palpáveis. É como se a ansiedade fosse uma sombra te seguindo, esvaziando a tua alegria de momentos que deveriam ser de paz e realização. A triste verdade é que a maioria das pessoas com mais de 70 anos ainda lida com essa nuvem de preocupação. Mas existe uma ideia, um pensamento poderoso, que é um verdadeiro divisor de águas. No entanto, menos de 5% dos idosos sequer o descobrem. E aqueles que o fazem encontram uma liberdade e uma serenidade que pareciam impossíveis. Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça nessa ideia transformadora, entender por que ela é tão rara e, o mais importante, como você pode incorporá-la na sua vida para finalmente dar um fim à ansiedade. Fique comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar pode realmente te surpreender e transformar sua vida, abrindo as portas para uma paz de espírito duradoura. Então, qual é essa ideia que muda tudo? Bem, vamos começar com algo que talvez soe um pouco contraintuitivo para muitos de nós. Algo que pode parecer simples à primeira vista, mas que carrega uma profundidade imensa, a aceitação radical do presente. Pense comigo por um momento de onde vem a maior parte da sua ansiedade. Não é geralmente de uma luta interna contra o que é no momento. Se eu tivesse feito aquilo diferente, se as coisas não tivessem mudado tanto, meu corpo não é mais o mesmo, minha energia não é a de antes. Essas frases, esses pensamentos, são a essência da não aceitação. Nós gastamos uma energia mental preciosa resistindo à realidade, seja ela um evento passado que não podemos mudar, uma condição física que evoluiu, ou uma situação atual que não está conforme gostaríamos. É como tentar empurrar a água de um rio com as mãos. Quanto mais você empurra, mais exausto fica e mais a água flui por todos os lados. Incontrolável. A ansiedade nasce dessa resistência. É o seu sistema dizendo: não gosto disso, não quero que seja assim, precisa ser diferente. Mas a vida, querida amiga, querido amigo, tem o seu próprio fluxo, e quando você resiste a esse fluxo, você se sente arrastado, em pânico, sem ar. A poderosa ideia aqui não é sobre gostar de tudo o que acontece. Não é sobre resignação passiva ou desistência. Longe disso, é sobre reconhecer a realidade exatamente como ela é, sem julgamento, sem a necessidade de que seja diferente neste exato momento. É o primeiro passo para parar de lutar contra os moinhos de vento da sua própria mente. Imagine a Dona Maria, uma senhora que conheço, que sempre foi muito ativa e independente. Com o passar dos anos, ela começou a sentir que a memória não era mais a mesma, e isso a atormentava. Ela se pegava pensando: se eu pudesse lembrar de tudo como antes, ou se frustrava por esquecer pequenos detalhes do dia a dia. Essa resistência a deixava ansiosa, irritada, e ela começou a se isolar. A aceitação, para a Dona Maria, não significou aceitar a perda de memória como algo bom, mas sim aceitar que era a realidade dela naquele momento, em vez de lutar contra o que não podia mais controlar. Ela começou a focar no que podia. Ela passou a anotar as coisas importantes, a criar lembretes visuais em casa e a rir dos próprios esquecimentos, transformando a frustração em algo mais leve. Ela se permitiu buscar ajuda, conversar com o médico.
e encontrou na meditação guiada uma forma de treinar a mente para focar no presente. Em vez de se perder na comparação com o passado, para ela, aceitar a realidade não a deixou passiva, mas a libertou para encontrar novas formas de viver plenamente. Ela descobriu a beleza de cozinhar suas receitas favoritas com os netos, sem a pressão de lembrar cada ingrediente, e sim apreciando o momento da partilha. Ela começou a ler livros com histórias mais curtas, para não se sentir sobrecarregada, e descobriu um novo prazer na leitura. A aceitação é como abrir as janelas e deixar o ar fresco entrar, em vez de se trancar em um quarto escuro, lamentando que o sol não está brilhando. É um alívio imenso. Significa observar seus pensamentos e sentimentos, mesmo os desconfortáveis, sem se agarrar a eles ou tentar expulsá-los. É como observar nuvens passando no céu. Elas vêm. Elas ficam por um tempo. E elas vão. Você não precisa empurrá-las, nem se apegar a elas. Elas simplesmente são. A prática disso começa com a atenção plena. Dedique alguns minutos do seu dia para simplesmente observar o que está acontecendo dentro de você e ao seu redor, sem julgamento. Note a respiração entrando e saindo, os sons ao seu redor, as sensações no seu corpo. Quando um pensamento ansioso surgir, apenas reconheça-o. Ah, aqui está um pensamento sobre preocupação. E então, gentilmente, volte a sua atenção para o presente, para a respiração. Não se force a se sentir diferente. Apenas se permita estar. Este é o primeiro passo para desarmar a bomba da ansiedade que você mesmo pode estar armando ao resistir à realidade. Agora, que entendemos um pouco sobre a força de aceitar o presente, vamos dar um passo adiante, pois essa ideia poderosa tem outra camada fundamental que muitos de nós passamos a vida sem tocar, e que é crucial para desmantelar a ansiedade que nos assombra. Refiro-me à arte de liberar a necessidade de controlar o incontrolável. Pense em quanta energia, quanta preocupação e quanta insônia gastamos tentando gerenciar, prever e até mesmo mudar coisas que simplesmente não estão em nosso domínio. Preocupamo-nos com as escolhas de nossos filhos adultos, com a situação econômica do país, com a política global, com a saúde futura que ainda não chegou, ou com o tempo que fará amanhã. Essa tentativa incessante de controlar cada variável é exaustiva e, no fundo, uma ilusão. O mundo, a vida, as pessoas, raramente se curvam à nossa vontade, não é mesmo? E quando eles não o fazem, o que acontece? A ansiedade irrompe. É a frustração de querer um resultado que não podemos garantir, misturada com o medo do que pode acontecer se não estivermos no controle absoluto. Essa luta é um dos maiores geradores de ansiedade, especialmente à medida que envelhecemos. A vida nos traz mudanças que diminuem nosso controle direto sobre muitas coisas, nossa mobilidade, nossa carreira, até mesmo nossos círculos sociais. Seu João, por exemplo, sempre foi um homem de muita ação, depois que se aposentou. Ele se viu com menos problemas para resolver ativamente, e a mente dele começou a se fixar nas preocupações com os filhos. Ele ligava para eles várias vezes ao dia. Dava conselhos não pedidos. Ficava acordado à noite pensando em como eles deveriam gerenciar suas finanças ou suas vidas pessoais. Ele queria o melhor para eles, claro, mas a ânsia de controlar as escolhas deles o estava consumindo. Seu João percebeu, com a ajuda de um amigo, que ele estava tentando ser o maestro de uma orquestra, onde ele não era mais o único músico principal. Ele teve que aprender a diferenciar o que ele podia influenciar, oferecer um bom conselho quando solicitado, ser um porto seguro.
demonstrar amor do que ele não podia, controlar as decisões finais de seus filhos. Os resultados dessas decisões, começou a direcionar sua energia para o que estava em seu alcance, cuidar do seu jardim, que o trazia muita paz, aprender a tocar um instrumento e se voluntariar em uma causa social que o fazia se sentir útil e conectado. Ele ainda amava seus filhos e se importava profundamente, mas liberou a necessidade de microgerenciar a vida deles. Essa liberação não veio de uma vez, mas foi um processo diário de se lembrar: isso está no meu controle. Posso fazer algo prático sobre isso agora? Se não, então eu escolho soltar. Isso é fundamental, não significa apatia. Significa sabedoria para saber onde colocar sua energia. É como a oração da serenidade. Senhor, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir a diferença. Para você, isso pode significar, em vez de se preocupar com uma doença que pode surgir, focar em cuidar da sua alimentação hoje, fazer seus exercícios e ter suas consultas médicas regulares, as coisas que estão ao seu alcance. Em vez de lamentar a mudança do bairro ou a saída de amigos, focar em construir novas conexões ou fortalecer as que já existem. Ao soltar o que não podemos controlar, abrimos espaço para uma liberdade que a ansiedade nunca permitirá. Isso nos leva ao terceiro aspecto crucial dessa ideia poderosa: encontrar propósito e significado dentro da realidade presente. Mesmo com suas limitações ou desafios, não se trata apenas de aceitar e soltar, mas de o que você faz com o que resta. Mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando a vida nos apresenta obstáculos inesperados, nós sempre temos agência na nossa atitude e na nossa resposta. A poderosa ideia não é sobre resignação passiva, mas sobre uma ativa escolha de onde colocar sua atenção e sua energia. É sobre focar no que é possível, no que pode trazer alegria, no que pode ser nutrido. Pequenos atos de bondade, aprender algo novo, apreciar a beleza da natureza ao seu redor, conectar-se genuinamente com as pessoas que ama, ou mesmo redescobrir um hobby antigo que lhe trazia satisfação. Essa mudança de foco, do que falta para o que existe, do que foi para o que é incrivelmente potente. Combate a ansiedade porque muda a narrativa interna de déficit para a abundância, de medo para a ação significativa. É encontrar sua própria capacidade de criar beleza e sentido. Mesmo nas circunstâncias mais simples, essa jornada de aceitação, liberação e foco no que importa no agora é a chave que muitos buscam e poucos encontram. E ela está ao seu alcance. Chegamos ao ponto em que todas essas peças se encaixam, revelando a verdadeira essência daquela ideia poderosa que pode, de fato, acabar com a ansiedade depois dos 70 anos. Não é uma pílula mágica, nem uma fórmula complexa, mas sim uma profunda mudança de perspectiva. Uma maneira diferente de olhar para a vida, que se torna um estilo de vida. A poderosa ideia que encerra a ansiedade para uma vida mais plena depois dos 70, e que apenas uma minoria descobre. É esta: a verdadeira paz de espírito, a liberdade da ansiedade, vem de aceitar plenamente a realidade do presente, liberar o desejo de controlar o incontrolável e focar a sua energia naquilo que você pode influenciar: sua atitude, suas ações e sua capacidade de encontrar significado e alegria em cada momento. Imagine por um instante o alívio que vem quando você para de lutar contra a correnteza da vida. Quando você deixa de gastar energia com o "e se" do futuro que não aconteceu, ou com o "eu deveria ter" do passado que não pode ser reescrito. É uma libertação profunda.
Quando você aceita as coisas como elas são, agora, não como você gostaria que fossem. Você para de se esgotar na resistência. Quando você reconhece que há limites para o seu controle e escolhe direcionar sua energia para o que está ao seu alcance, sua própria mente, suas escolhas no presente, suas reações, a ansiedade perde o terreno. E quando você decide, intencionalmente, buscar significado e alegria nas pequenas coisas do seu dia a dia, mesmo diante dos desafios, você preenche sua vida com propósito e leveza. Pense na diferença entre viver em uma casa, onde você está constantemente tentando mudar a estrutura que não pode ser mudada, ou aceitar a estrutura e focar em decorar, arrumar e desfrutar dos cômodos que você tem. A segunda opção é a que traz paz. É como a Dona Teresa, que passou a vida toda preocupada com o que os outros pensavam dela, depois dos 70, com a saúde um pouco mais frágil e a vida social mais restrita. A ansiedade de não estar agradando ou não ser útil a consumia. Um dia, conversando com uma amiga, ela percebeu que a única coisa que ela podia controlar era a sua própria percepção. Ela decidiu que, a partir daquele dia, sua paz seria a prioridade. Ela começou a fazer coisas que realmente a alegravam, sem se preocupar com o que seria esperado. Ela retomou a pintura, algo que amava na juventude, e passou a se vestir do jeito que se sentia mais confortável, não do que achava que era apropriado. E o mais incrível foi que, ao soltar essa necessidade de controle sobre a opinião alheia, ela se tornou mais autêntica, mais leve. E as pessoas ao seu redor se sentiram mais atraídas por essa nova versão dela. A ansiedade foi diminuindo à medida que ela se conectava mais consigo mesma e com a sua verdade. Essa ideia poderosa é um convite para você voltar para casa. Para a sua própria mente e coração, é um convite para o presente, o único lugar onde a vida acontece. Não é fácil. Não se engane. É uma prática diária de consciência e gentileza consigo mesmo. É como um músculo que você exercita quanto mais você pratica a aceitação, o soltar e o foco no agora. Mais forte e resiliente sua mente se torna. Lembre-se, pequenas mudanças de perspectiva podem fazer uma enorme diferença na sua paz de espírito e felicidade. Cada dia é uma nova oportunidade para aplicar essa ideia, para escolher a serenidade em vez da preocupação. Você não precisa ser perfeito, apenas persistente. O importante é o esforço contínuo e a compaixão por si mesmo no processo. Eu adoraria saber o que você achou dessa ideia e como ela ressoa com você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências ou insights. Suas palavras podem ajudar outras pessoas que também estão em busca de paz. E se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor, clique no botão de gostei e se inscreva no canal para mais conteúdo que te ajude a viver seus melhores anos com mais alegria e tranquilidade. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Lembre-se, a vida é um presente em todas as suas fases. Viva sua melhor vida em todas as idades. Com o coração leve e a mente serena,